Na sequência da temática que a gente abriu no último vídeo, hoje nós vamos conversar sobre muco cervical. Esse é um dos aspectos mais importantes quando a gente fala de percepção da fertilidade. Até porque tem muita gente que inclusive nem sabe a diferença entre muco cervical e corrimento. E tem diferença? Tem! Chocada! Pois é, a gente vai falar disso e muito mais, então fica ligada, assiste esse vídeo até o fim. Existe um nome chique para tudo isso que a gente vai aprender aqui agora. Método Billings, que nada mais é do que a gente aprender a ler a nossa fertilidade a partir do muco cervical. E o que é o muco cervical? É um fluido que é produzido pelo nosso colo do útero, um fluido natural para nossa proteção. Então ele impede a entrada de bactérias e também facilita a chegada do espermatozoide até o óvulo. E por que eu falei que não é a mesma coisa que um corrimento? Não é só frescura de nomenclatura, acho realmente importante a gente saber diferenciar, aprender quais são as diferenças entre o muco cervical e o corrimento. No caso do corrimento, ou também pode ser chamado de secreção, a gente usa essa nomenclatura quando a gente se refere a líquidos que são produzidos a partir de um processo infeccioso. Ou seja, muco cervical é natural, é saudável, indica que está tudo ótimo com seu corpício. Já o corrimento, não. Ele inclusive pode apresentar uma alteração na coloração, excesso de acidez, um cheiro diferente, muitas vezes um cheiro mais forte, e isso tudo indica que pode estar rolando uma parada aí dentro. Vamos aprender então a diferenciar o que é normal do que não é. E a gente vai se pautar basicamente na ovulação para fazer esse estudo. Como a gente conversou no vídeo passado sobre o colo do útero, as fases entre a menstruação e a ovulação, e entre a ovulação e a menstruação são etapas de transição. Então a gente vai entender quais são os aspectos do muco cervical durante a ovulação e tudo que se apresentar fora desse período é a transição. Fora do período fértil, o muco cervical ele tem uma textura mais esbranquiçada, mais cremosa, até um pouco mais grosso, com a aparência semelhante ao tipo um creme de pele. E quando a gente está fértil, ele tem a aparência mais transparente, mais elástica, mais abundante, é algo um pouco mais líquido. Tem pessoas que inclusive chegam a escorrer pela perna. Oh, glória! Ele parece isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo tanto que ele é liguento, a textura elástica que eu falei pra vocês, ela se assemelha a isso aqui. Fiquem tranquilas que isso daqui é babosa. Eu até poderia mostrar o meu muco cervical para vocês, porque eu inclusive estou neste momento ovulando, mas por conta de falta de condições de higiene, né? Tô aqui mexendo com o celular, pegando no tripé e etc. Não é o mais adequado eu tocar o meu colo do útero nesse momento. Então, eu estou simulando com a babosa para vocês entenderem a característica do muco quando a gente está ovulando. Falando nisso de pegar o muco cervical, eu já vou logo apresentando que existem algumas discordâncias. A linha da ginecologia natural que eu estudei, que eu iniciei todo o meu estudo, recomenda que a gente observe esse muco cervical recolhido diretamente do colo do útero. Mas talvez vocês encontrem em outras fontes a recomendação de observar o que sai na sua calcinha. Por que que eu não recomendo a observação desse que sai na calcinha? Porque ele tá ali, entra em contato com o tecido, muitas vezes ele vai passar algumas horas sem que você veja, ele vai estar em contato com o ar, em contato com a pele, e tudo isso pode modificar a aparência do muco. Basicamente eu percebo que a qualidade do muco, quando visto na calcinha, é inferior a quando você pega diretamente do colo do útero, né, para esse estudo tão preciso. E como que retira esse muco do colo do útero? Eu tô até meio cansada de falar isso, mas vamos lá. Apare as suas unhas, higienize as suas mãos e introduza o seu dedo no seu canal vaginal até sentir que você tocou no colo. Retirou o dedo, observa o que está nele, sente o cheiro, percebe a textura, observa qual é a aparência dele. Pode ser bem fácil também de fazer essa observação conforme o que sai no papel higiênico, principalmente quando a gente está ovulando, esse líquido é tão abundante que dá para ver. O muco fértil tem uma outra característica que eu gosto sempre de falar também, acho que não vai dar para vocês verem muito bem aqui, a babosa já está quase seca na minha mão, mas geralmente quando ele está mais liguento, quando ele não arrebenta, você pega ele assim na mão e
estica e ele não arrebenta é quando você tá no pico da sua fertilidade. Faz o teste para você ver. Geralmente, quando você percebe que ele tá começando a ficar elástico e você estica, ele vai arrebentando, até que chega um momento que ele não arrebenta mais. E aí depois ele volta a perder a elasticidade de novo. E aí depois que a gente ovula, então, ele vai voltando a esbranquiçar, vai voltando a ficar com a textura mais cremosa e mais grossa até você menstruar. Esse é um estudo super simples de fazer, não tem nenhum grande segredo. Geralmente é o que as mulheres percebem mais de cara. O que pode acontecer? Muitas vezes, por algumas questões de saúde, a gente não ovula. E aí é mais difícil de perceber esse líquido mais viscoso e mais elástico ao longo do ciclo. E enquanto eu tô falando aqui, na verdade, eu percebi que a gente acabou pulando um tema que é bem importante e que talvez tenha algumas pessoas aqui que ainda não saibam exatamente como que funciona o nosso ciclo. Mas esse vai ser tema pro próximo vídeo. Por hoje a gente vai ficar por aqui, já é informação demais. No próximo a gente volta e conversa direitinho sobre exatamente como que funciona todo esse processo da ovulação e essa dança hormonal que acontece aqui dentro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já sabe como é que tá o seu muco cervical, deixa aqui nos comentários. Se você não sabe ainda, vai lá, faz esse estudo e depois me conta. Até o próximo vídeo.